primeiro de tudo, vamos dar um passinho atrás, antes de falar sobre a modalidade. Vamos explicar para quem está nos assistindo, nos ouvindo, o que é o FGTS? Quando que surge? Por que FGTS? É legal que a gente vai fazer uma troca de passe. Vamos no bate-papo, exatamente isso. Um vai complementando o outro e aí a gente vai... Vou dar um pouquinho da história econômica, então. Tá bom. Né? E Marlon, você leva aí pro que significa pro usuário, que a gente chama de investidor todos, porque todo mundo tem que ser investidor, né? Então a gente denomina todo mundo, toda e qualquer pessoa como investidor. Mas de forma econômica, o FGTS ele foi criado para dar uma garantia para o trabalhador, né? Como na história do nosso Brasil, a gente nasceu sem educação financeira, tá? Então, além ali do seguro-desemprego, o governo resolveu juntar duas propostas. Uma proposta de financiamento de um determinado setor, né? Que é habitação. Então, dentro do FGTS, o governo ele pode utilizar o dinheiro que fica ali, né? É como se a gente estivesse emprestando para o governo para que ele utilizasse para financiar projetos de habitação, infraestrutura, entre outras aplicações que dentro da lei do FGTS o governo ele pode fazer. Ele também pode comprar o próprio fundo do FGTS, que chama FI-FGTS, tá? Dentro da lei, outras especificações além do que essas que são tradicionais faladas, que a gente entende melhor, que é praticamente habitação, infraestrutura e saneamento, tá? Então, você está emprestando dinheiro para o governo, né? É um empréstimo forçado, porque você não tem opção, né? A partir do momento que você tem CLT, a empresa ela tem que depositar 8% do seu salário naquele fundo, né? Que hoje é administrado pela Caixa Econômica Federal. Então, esse dinheiro fica lá e o governo fala para você, olha, eu te pago 3% mais TR, que aí depois a gente explica que tá zerado atualmente, né? Exatamente. Eu vou explicar o que é a TR para vocês e por que existe essa confusão toda, né? Até uma ação que rola aí na justiça há anos de tentar trocar a TR que é uma taxa também, né? Assim como a Selic, como IPCA, não deixa de ser uma taxa do valor do dinheiro na nossa economia e que hoje ela não rende nada. Ela nunca rendeu nada há bons anos já, né? Mas ela foi criada antes do Plano Real, lá no Collor 2, né? Que era a taxa principal, que naquela época não existia Selic, não existia o sistema, né, da Selic, para balizar a taxa de juros da economia. Ela chegou a ser usada para controle da inflação naquela época, até o sistema de política monetária mudar e a Selic ser a principal ferramenta de política monetária da nossa economia para controle da inflação. E ela perdeu valor, ela deixou de valer alguma coisa para a economia, ser um ponto de referência. O cálculo dela é muito complexo também, né? Então ela deixou de valer. Só que algumas aplicações, como o FGTS e até a poupança, é balizado pela TR até hoje. E contribuindo, trazendo para a parte mais prática, quando você tem um contrato CLT, e essa ausência de educação financeira, que é algo super normal no Brasil ainda, é um tema super abrangente, se você for demitido, sem justa causa, a gente vai avançar aqui nesse tema, você tem ali a possibilidade de usar esse dinheiro que, em teoria, seria para você ter calma para se realocar, procurar um novo emprego, uma nova jornada. Além do dinheiro, existe uma multa rescisória que a empresa tem que pagar. Então, esse foi o foco principal, trazer uma garantia ao trabalhador para que ele não precisasse se descabelar ou passar ali um sufoco danado caso ele perdesse o emprego dele. Esse foi o alvo principal. E isso vem derivando ao longo dos anos, e agora temos aí o famoso saque aniversário também, que é mais recente, né? O saque aniversário vem na época do Michel Temer, se eu não me falha a memória. Isso, 2017 começa, né? E ele vem junto com um outro ganho da população também, que é a divisão de lucros que antigamente não tinha, né? Porque o FGTS, então, é esse empréstimo, né? Então, o governo vai lá, ele faz algumas aplicações que não é só nesses setores como a gente falou, ele aplica em cotas do próprio fundo, ele pode aplicar em títulos do próprio governo, títulos públicos, e gera uma rentabilidade daquele dinheiro. Até 2017 não havia esse pagamento de lucros, essa distribuição. Agora há também. E aí foi ficando mais gordinha a conta da população ali.
né? Então, por exemplo, fechamento de 22, a distribuição foi em torno de, se eu não me engano, 13 bilhões de reais. E aí, quem que tem direito dessa distribuição? Todo mundo que tem um saldo, seja ele qual for, até dia 31 de dezembro do ano anterior, né? Sempre o cálculo do ano anterior você recebe no ano subsequente. De 2022 ainda não saiu, né? Mas um dado interessante é que em 2019, esse lucro bateu recorde, ficou em 11 bilhões de distribuição que foi pago em 2020. 2021 caiu 25%, foram distribuídos 8,5 bilhões para a população. E essa queda foi advinda dos empregos que foram destruídos pela pandemia, né? Vai na bola de neve, né? Só que até então, os lucros de 2019 eram recordes históricos, desde 2017 para cá, né? E já comemoravam, você falou, estamos investindo muito bem, né? Estamos expandindo as áreas em que o governo atua. Só que 2021 batemos um recorde de novo, 13 bilhões. Então, claro que isso também tem, porque os juros que o governo recebe por esses investimentos também é muito maior, né? A gente estava já com uma taxa Selic maior, uma inflação maior, então também contribuiu bem para essa conta aumentar, né? Mas estamos batendo, isso está sendo muito bom porque está aumentando a caixinha ali do investidor, né? E hoje, se você comparar, se você juntar nesses 3 períodos, né? 2019, 20, 21, a remuneração paga por juros, que é os 3% ao ano mais TR, mais os lucros distribuídos, já bateu a poupança e conseguiu superar a inflação no acumulado, né? Tá. Mesmo assim, a gente não é a melhor das opções. Não, é a melhor das opções. Eu estava até conversando com a Débora, e aí jogando a bola para ti. Qual é a probabilidade de quebrar o FGTS, por exemplo? Qual que é o medo que a gente tem de, eu não sei porque como... essa é uma teoria da conspiração, uma das teorias da conspiração que a gente sabe que existe, mas antes da gente chegar nesse ponto, né, de probabilidade de teorias, eu queria ainda voltar um pouco para essa questão do funcionamento, porque essa é uma das modalidades. A outra modalidade é quando você é demitido sem justa causa, que você pode ter acesso ali a certa parcela. Caso contrário, vai ficar lá essa conta sendo corrigida. Inativa, essa conta, mesmo que fique inativa porque você saiu do emprego, ela vai continuar lá existindo e sendo corrigida, certo? Exato. Mas você também pode utilizar para adquirir imóveis. É uma outra modalidade, certo? Permitida pelo... Você pode usar para abater o financiamento de um imóvel, é uma possibilidade. Você pode utilizar para adquirir um imóvel, você pode utilizar para construir um imóvel. Então você tem algumas variantes dentro da área imobiliária. E também existe a parte mais nociva. Então, se você tiver uma doença, se algum familiar tiver uma doença, ao todo a gente vai ter umas 15, 16 variações de possibilidade de utilizar o FGTS. Mas essa conta inativa, se você mantiver ela 3 anos inativa, você pode sacar ela também. Mas aí você tem que estar inativo de todas as formas no FGTS. Não pode ter se empregado novamente em nenhum outro lugar. Tem que passar 3 anos sem estar com carteira assinada, ininterruptos, para poder ter acesso. Exatamente.